Olá, muitíssimo boa noite, muito bom sempre poder estar aqui com vocês neste espaço de troca de ideias, de reflexões. Muitíssimo boa noite a quem é de boa noite, bom dia, boa tarde, a quem é de bom dia ou boa tarde que irá estar aqui acompanhando em outro momento. O pessoal está chegando, já está entrando, eu vou pedir isso, como sempre a gente espera pelo menos um minutinho para que as pessoas possam estar chegando. Flávia, grande querida Flávia, terapeuta, uma especial homeopata, boa noite querida, boa noite para você. Vanessa está chegando, Ieda. Eu não vou poder ficar lendo o nome de todos, eu me atrapalho muito nesse processo, então a todos que vão chegando aí, já recebam o meu abraço, o meu carinho e a minha gratidão por poder estar aqui apresentando ideias, conceitos, reflexões que acredito mesmo podem transformar o seu cotidiano. Não só para você que é profissional, que lida com a saúde, mas também você que busca uma saúde melhor. Então, antes de começar, a gente vai esperar só um pouquinho, alguns instantezinhos, para que algumas pessoas mais possam estar se aproximando e para que a gente possa também estar aqui dando uma serenada na respiração, no coração, no ritmo cardíaco, né? Se adequando aqui a esse momento para que possamos fazer desse encontro assim um momento especial. Então, pessoal que está chegando, boa noite. Muito bem. Hoje o tema da nossa troca de ideias será alergias e intolerâncias alimentares de uma forma geral, não apenas a chamada intolerância ao glúten, à lactose, que são as mais, digamos assim, mais presentes, né? E que tem mais destaque em nosso cotidiano, mas existem intolerâncias aí a muitos alimentos, né? Muito mais do que a gente imagina. Então a gente vai trocar algumas ideias a respeito deste tema, na esperança de que não só hajam informações, não hajam apenas teorias, mas que haja sim muito sentimento, muita vida, e que essas ideias, essas reflexões aqui trabalhadas possam de alguma forma ajudar você no seu processo, você que está vivendo esse processo de alergia, de intolerância, você que de alguma forma cuida de pessoas que têm alergias e intolerâncias. A esperança é que esse encontro possa, ao final deste encontro, você possa ter novas ideias, novos olhares e que possa atuar de forma a buscar o equilíbrio, a ter o equilíbrio, né? Então, muitíssimo boa noite a todos, muito bom estar aqui. Esse encontro, ele está inserido, ele faz parte de um pacote muito especial que está sendo apresentado a partir de agora, que é o curso Psicossomática, a cura passa pelo entendimento. Ele vai estar inserido e lá nesse espaço ele vai ser muito mais esmiuçado, muito mais detalhado. Porém, eu tenho certeza de que o que vai ser apresentado aqui vai já acrescentar muitos elementos e vai trazer muita, digamos assim, muita auxílio, muita ajuda à problemática de quem a está vivendo. Perfeito? Então, aqueles que tiverem interesse, as informações mais detalhadas sobre o curso já estão aí no feed de notícias. Quem quiser saber da programação detalhada, tudo que vai ser discutido, é só pedir aí que a gente está enviando para que você possa estar se integrando isso aí, a esse processo, ok? Muito bem, então, já acredito que já podemos começar esse nosso encontro. O tema, então, como disse antes, alergias e intolerâncias alimentares. Acredito com toda a força que não há um curar-se sem um educar-se. Um curar-se sem aprender-se. Não simplesmente aprender aquilo que está sendo transmitido com o seu processo de sofrimento, com os sinais, com os sintomas, com os adoecimentos. Não é só eu aprender algo,
existe um passo mais profundo, mais especial. É o aprender o que está sendo ensinado com aquele processo de sofrimento e com essa aprendizagem me transformar. Então, o curar-se, esse encontro de um equilíbrio, ele exige, ele tem uma, digamos assim, ele é fundamentado no processo do educare, do educar-se. Educar-se, educare, como aquela ideia de que há uma força, há um elemento interno que precisa se manifestar na existência. Então, os processos patológicos, eles irão nos oferecer elementos para esse aprendizado e automaticamente para essa manifestação mais inteira de nós. Querida Alcione, esse material vai ser disponibilizado depois lá no canal do YouTube. Por enquanto ele está acontecendo apenas aqui, ok? Então vamos lá. E aproveitando então para falar, nós temos um canal no YouTube e também aqui nessa página do Instagram e lá do Facebook, que é dedicada única e exclusivamente para esse processo de educação. As informações são apresentadas com o máximo de profundidade possível para que você, de posse dessas informações, possa estar realizando esse processo de autopercepção, autoconhecimento e automanifestação na existência. Não adianta só buscar conhecimento, consciência e autoconhecimento. Eu posso adquirir isso tudo e não fazer grandes mudanças. Então, automaticamente, quando tudo isso se dá efetivamente, naturalmente precisa se dar uma manifestação renovada da minha própria presença na vida. Então, o nosso canal lá no YouTube, @Milton Bezerra, e aqui também @Milton Bezerra, eles são recheados de informações que podem te levar a um novo momento existencial através do conhecimento de você e do que acontece com você nos seus processos cotidianos. Muito bem, alergias e intolerância alimentar. A medicina oficial, a alopatia, ela é fantástica nos processos de identificação de elementos que provocam esses estados. A medicina oficial está cada vez mais detalhando elementos que podem estar provocando essa situação. A medicina oficial está cada vez mais detalhando o que acontece com o nosso organismo, não só físico. A medicina oficial já está entendendo que existem elementos psíquicos e emocionais que estão sendo afetados. Isso é muito especial. Porém, nós vamos um pouquinho além disso. Já sabemos que alimentos, toxicidade, toxinas, poluição, vírus, bactérias, fungos, poluição de uma forma direta. E, junto a tudo isso, uma fragilidade da nossa constituição orgânica, são bases para a manifestação tanto dos processos alérgicos quanto das intolerâncias. Então, todos nós sabemos que aquilo que pode estar, digamos, dando espaço para que se manifeste em nosso corpo. O que eu quero mostrar para vocês é um pouquinho além disso. O que está além disso? Por trás dessas coisas que vêm e nos causam esses problemas, e por que o nosso organismo se apresenta fragilizado para essas apresentações. Por que determinadas pessoas que convivem têm recebem as mesmas, digamos, condições e elas apresentam processos alérgicos e outras não? Por que algumas pessoas têm intolerâncias e outras não? Por que as intolerâncias não se manifestam sempre no mesmo período cronológico? Uma criança com meses de idade já apresenta intolerância ou alergia, outra só vai apresentar isso quando entra na menopausa, outra com seus 30 anos começa. Por que essa discrepância? Não há um padrão. A gente vai tentar entender isso, né? Então, a medicina, quando ela não consegue identificar o elemento causador disso, né,
o pólen, a poeira, o pelo, o leite, o trigo, quando elas não conseguem definir, olha, isso aqui, o que está causando isso é esse elemento, essa medicina oficial vai nos trazer o elemento genético, o elemento hereditário, e que, de certa forma, tem uma participação neste processo. E o que acontece é que, na maioria das vezes, a medicina oficial vai dizer ao paciente que sofre desses problemas que a maioria deles não vai ter cura. Eles vão tomar medicamentos, corticoides, enfim. E eles vão paliar, eles são paliativos que vão aliviar e manter um quadro estável, evitando complicações, oferecendo a melhor qualidade de vida possível. Mas não há o que se fazer. Ponto. Acabou. O que eu trago como reflexão é um passo além. Existe sim condições e possibilidades de você eliminar da sua existência esses dois males, esses dois malefícios, tanto os processos alérgicos quanto as intolerâncias alimentares. Só que para você alcançar esse ponto de eliminação, você precisa construir um outro ponto, que eu vou chamar de ponto de equilíbrio. Em verdade, eu aprendi ao longo de 36 anos a não mais trabalhar com essa ideia de cura. A cura, ela traz consigo uma série de perspectivas, eliminação completa de uma série de questões, harmonia social, harmonia cultural, harmonia financeira, harmonia espiritual, religiosa. Então, tudo isso é que fornece, ou que determina que uma pessoa tem saúde. Se a gente considerar a questão religiosa, financeira, cultural, econômica, emocional, afetiva, sexual, enfim, fisiológica, biológica, a gente vai perceber que não tem pessoa com saúde. Mas quando você consegue alcançar um ponto de equilíbrio, mesmo você em estados de adoecimento, você consegue manter-se em harmonia, em serenidade, em tranquilidade. E é nesse lugar que eu quero conduzir vocês a perceber que, embora teoricamente eu fale que seja fácil alcançar, a gente sabe que vai exigir algumas posturas, algumas revisões de conceitos que nós carregamos. Durante esse encontro, eu vou trazer algumas ideias, elas vão estar espalhadas e esparçadas por aqui, mas basicamente isso vai girar em torno de 4 pontos. A dualidade, a autopercepção, a culpa e o desequilíbrio. Então, essas 4 ideias, elas vão estar, de certa forma, estruturando não só a base para o processo de alergia quanto de intolerâncias alimentares, mas também para todo e qualquer processo dito patológico que nós possamos vir a nos envolver, tá? Eu vou partir do princípio que existe um equilíbrio. A nossa natureza, essencialmente, ela tem um equilíbrio. Como nós já sabemos, equilíbrio não é uma ideia, não é uma força, não é uma estrutura que se alcança e pronto, não se perde mais. Equilíbrio é um movimento totalmente, digamos, com uma autonomia gigante, e que pode se perder a qualquer momento. Então, eu alcancei o equilíbrio, pronto, está tranquilo para o resto da minha existência. Não. A todo instante, esse equilíbrio, ele é testado. É exigido que eu tenha um movimento de vigilância, de atenção, de atitudes, comportamentos, pensamentos, sentimentos, palavras, sonhos, perspectivas, memórias, ou seja, tudo isso está afetando 24 horas o nosso desequilíbrio. Eu alcancei o meu equilíbrio nesse momento, daqui a 1 minuto eu posso perdê-lo novamente. Então, o que eu estou aqui para apresentar para vocês é que, ao alcançar esse ponto de equilíbrio, eu posso eliminar essas questões que se apresentam. O foco da nossa reflexão de hoje são os processos alérgicos e a intolerância alimentar. Muito bem. Há um equilíbrio. Esse equilíbrio exige uma atenção e uma vigilância constante.
Esse equilíbrio a nível orgânico, fisiológico, ele recebe o nome de homeostase. Essa homeostase é que trabalha a uma força que nós, na homeopatia, chamamos de força vital. Essa força vital, ela está o tempo inteiro trabalhando para que haja esse equilíbrio, essa homeostase, que é afetada não só pelas questões concretas, vírus, bactérias, fungos, poluição, toxinas, alimentos, enfim, é afetado por emoções, pensamentos, memórias, sonhos. Tudo isso afeta e automaticamente, ao afetar a homeostase, ela entra, a nossa constituição entra em desequilíbrio. Esse desequilíbrio, no exato instante em que ele entra, essa força de equilíbrio volta para tentar levar a nossa condição ao equilíbrio novamente. Então, nesse exato instante, esse mecanismo, essa energia vital que trabalha pela organização, pela homeostase, ela aciona os nossos sistemas de defesa. Exatamente, o equilíbrio é dinâmico, está em movimento permanente. Permanente, não é uma coisa que foi alcançada, estabelecida e pronto, acabou. Exige um trabalho diuturno, o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente tem que estar nesse movimento. Então, alguma coisa se manifestou diante do ser. Essa manifestação, ela veio causar esse desequilíbrio. Ela veio desarmonizar a homeostase. Nesse então exato instante, a energia vital começa a lançar, buscar meios para trabalhar o retorno ao equilíbrio. Assim dizendo, a primeira coisa que eu vou afirmar para vocês é que a maioria absoluta de nós, seres humanos, está num constante processo de reação. Nós estamos, quase que nós todos na humanidade, vivemos atrás de nos harmonizar. Perdemos essa harmonia e agora estamos buscando. Por mais que eu conquiste, a possibilidade de amanhã, daqui a pouco, ela se perder é total. Então, eu estou num movimento reativo. Um dos passos que a gente percebe quando você está em equilíbrio é que você não reage, você age, você está à frente dos processos. Você não está simplesmente dando respostas ou, como se diz vulgarmente, apagando incêndios, resolvendo, tem que correr, tem que resolver aquilo, tem que... Então a gente vive muito nisso. Isso quer dizer que a gente está permanentemente num estado de desequilíbrio. Então, existem elementos que vão se manifestar. Essa manifestação, ela vem realçar aquilo que eu comecei falando lá atrás sobre a nossa dualidade. Existem elementos duais que nos constituem e que nos mantêm enquanto seres humanos. Nós vivemos abraçados, envolvidos, permeados pela dualidade. E dentro dessa dualidade, esse movimento dual, algo ou se aproxima num polo dessa dualidade, ou algo se afasta. Esse aproximar-se ou esse afastar-se vai provocar um desequilíbrio. Esse desequilíbrio é que abre as portas para manifestações diversas. Essas manifestações que se apresentam, elas não são a fonte do desequilíbrio. Elas estão representando e dizendo que está acontecendo um desequilíbrio. Então, essa aproximação ou esse afastamento pode se dar de várias formas. Posses, bens, eu posso ganhar ou eu posso perder bens, objetos. E esse ganhar ou esse perder, ou esse aproximar-se ou esse afastar-se, pode estar alimentando o meu desequilíbrio. Então, posses, bens, crenças, a partir do momento em que eu passo a acreditar em algo, aquilo me leva a um desequilíbrio. A partir do momento em que eu deixo de acreditar em algo, aquilo me leva ao desequilíbrio. Olha que interessante. Tudo nessa dualidade.
eu acredito nisso, aí eu posso me equilibrar quanto me desequilibrar. Eu não acredito mais nisso, isso pode me equilibrar ou pode me desequilibrar. Então veja como a gente está o tempo inteiro sujeito e como isso realmente, como foi dito aqui, é dinâmico, é intenso o tempo inteiro. Que mais elementos provocam esse desequilíbrio? Relações pessoais ou relações institucionais. Ao iniciar aquele romance, ao entrar naquele curso, naquela faculdade, ao entrar naquele trabalho, ao sair daquele trabalho, ao sair daquele curso, daquela faculdade, ao sair daquele relacionamento. Veja bem, o aproximar-se e o afastar-se, que nessa dança permanente, ou seja, conheci essa pessoa, ali eu posso iniciar um processo de desequilíbrio. Me afastei daquela outra pessoa, ali pode estar iniciando um processo de desequilíbrio. Esse desequilíbrio também, essa desestruturação, ela pode estar presente em processos produtivos, produção principalmente acadêmica ou profissional. Eu passo a exercer essa função, eu passo a estudar sobre isso. Conheço uma pessoa que está desenvolvendo uma tese para mestrado e que ela está conseguindo entender após quase 3 anos desenvolvendo, está para terminar agora, quase desenvolvendo, ela está começando a entender, já me falou isso já de uma forma muito direta, que a partir do momento em que ela começou a pesquisa para o mestrado, ela começou a desestruturar. Ela começou a tese de defesa dela fala sobre heranças. Ela trabalha na área do direito, claro, né? E ela começou a perceber, olha, eu fui me aprofundar nisso para desenvolver minha tese e eu entrei no desequilíbrio. Então, conhecimentos que chegam ou conhecimentos que eu abro mão, eu sei disso, eu entendo disso, mas eu não quero praticar isso. Eu aprendi a fazer isso, mas eu não quero fazer isso. Eu domino esse assunto, mas eu não quero lidar com isso. Então, tanto exercer quanto deixar de exercer são elementos que me levam a esse desequilíbrio. É esse desequilíbrio que vai levar a, digamos assim, a perda da homeostase, do meu equilíbrio orgânico, e a partir daí é que se abrem brechas para os processos patológicos. Esses dois que nós estamos falando aqui hoje, principalmente alergias e intolerância alimentar. Muito bem. Com tudo isso, essas aproximações ou esses distanciamentos, os nossos sentimentos começam a ser afetados. Alegrias, tristezas, raivas, melancolia, isso começa a girar no nosso íntimo. Em geral, essa afetação dos nossos sentimentos, das nossas emoções, elas não são percebidas pelo nosso consciente. Por vários motivos. Por negação, eu me nego a querer pensar, aceitar que isso tem um problema, eu me nego a aceitar que essa separação, eu me nego a aceitar que esse casamento, eu me nego que isso está me causando problema, eu nego e aquilo vai para o inconsciente. Eu posso também, né, esses meus afetos, meus sentimentos podem estar sendo, digamos, trabalhados ou fragilizados pelo fato de eu ainda não ter maturidade para lidar com esse problema. E aqui é que entra uma outra coisa interessante. Na maioria das vezes a gente dobra o joelho lá nas nossas orações, no nosso rezo, na nossa reza, na nossa súplica, pedindo, por exemplo, me dá discernimento, me dá maturidade. Aí vem o exercício de prova para que eu alcance isso e eu me arrependo do que eu falo. Então não estou maduro, não estou preparado para lidar com isso. E automaticamente não estar amadurecido e fortalecido e preparado para isso, aquilo vai para os porões do inconsciente também. Então eu não posso entender, eu não entendi nada, não estou entendendo nada, não entendi nada. Ou eu realmente não percebo, eu não enxergo, por algum motivo eu não enxergo. Mas tudo isso está adentrando, ou seja, eu tenho um movimento, eu aceitei, eu me aproximei de algo, ou eu me afastei de algo, aquilo começou a trabalhar um desequilíbrio. Diante desse desequilíbrio que me levou a um sofrimento, porque o desequilíbrio nos leva ao sofrer, esse sofrimento eu não estou maduro para lidar com ele, eu não aceito, eu não reconheço,
E eu nego, e aquilo vai para porões profundos, né? Mesmo sem eu ter a consciência de que eu estou sofrendo por aquilo, que eu estou angustiado por aquilo outro, mesmo que eu não entenda, que eu não aceite, que eu não enxergue, do nível mais profundo começa a vir um elemento primordial para alimentar o meu desequilíbrio. Veja bem, esse elemento ele não está causando o meu desequilíbrio. Esse elemento que eu vou falar agora, ele está ampliando esse desequilíbrio, ele está destacando esse desequilíbrio. Que elemento é esse? A culpa. A culpa. Eu me afastei, eu me aproximei de algo, aquilo provocou um desequilíbrio, aquele desequilíbrio, mesmo que eu não perceba, ele está instalado, e isso traz culpa. E eu faço uma pausa para dizer que 95% dos processos de sofrimento, de desequilíbrio que a criatura humana vivencia é fundamentado na culpa. Se você conseguir imaginar que se você eliminar a culpa, 95% dos seus desequilíbrios materiais, financeiros, econômicos, afetivos, sexuais, acadêmicos, já pensou nessa possibilidade? 95% do que te faz sofrer é eliminado se você conseguir eliminar a culpa. Essa culpa, ela vai se dar eu com relação a mim mesmo, eu me culpo. Agora eu repito, veja bem, eu não estou falando apenas de um lugar consciente, eu sei que estou me culpando. 90%, né, do que constitui, isso eu estou sendo generoso, 90%, dizem que é 98%, 99,5%, aí eu não sei. Mas pelo menos 98% do que é meu, eu não sei que é meu. Está em algum lugar. Mas mesmo assim, mesmo eu não sabendo que existe, está lá. E está atuando sobre mim. E essa culpa ajuda, interfere, alimenta, fortalece, amplia o meu desequilíbrio. É uma culpa que eu lanço sobre mim mesmo, ou é uma culpa que eu lanço em direção a outrem, a terceiros, né? Então, eu estou aqui, né? Estou culpando. Eu estou me culpando meu pai, eu não ganhei aquele pônei, e aí qualquer coisa dele que se apresente. Culpa, 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 culpa. Veja bem, a culpa não começou o processo. A culpa está ampliando o processo. E caríssimos e caríssimas, onde tem culpa tem punição. Onde tem culpa tem punição. E é aqui que começam os processos. Então tudo que está se manifestando é resultado dessa culpa, que por sua vez é resultado desse desequilíbrio. E essa punição, ela vai se dar em mim, eu vou ser punido, eu me puno, olha, e eu estou punindo, quando eu me puno, eu estou me punindo, mas existem situações em que quando eu estou me punindo, eu estou punindo você. Olha que loucura, o meu sofrimento vai provocar dor em você. É culpa que está por trás. E eu vou movimentar dores, angústias, sofrimentos que vão me detonar, me quebrar, mas eu não consigo abandonar isso, porque eu não abandono a cobrança, a culpa, o julgamento, a expectativa, a tensão de que alguma coisa se resolva, sendo que eu é que vou ter que resolver todas essas questões. Ok? Quando a gente fala no processo alérgico, esse processo alérgico ele está se dando... Aqui eu tenho uma pequena diferenciação entre o que seria um processo alérgico e uma intolerância alimentar. O processo alérgico ele está dizendo que um elemento externo está se manifestando, está chegando e eu não estou conseguindo lidar com ele. Eu não estou conseguindo aceitar isso. E esse processo alérgico, por ele por não ser tão claro, consciente o que é, há uma espécie de transferência disso que causa e alimenta o meu desequilíbrio para outra coisa. Mais ou menos assim. Eu acho, já até falei isso em algum outro momento. É uma história de uma jovem que tinha um processo alérgico intenso a gatos. Gatos, felinos, miau, miau, miau. E ela amava gato, gostava, mas não podia chegar perto de um gato que empolava, entupia o nariz,
garganta fechava e era um desespero só. E nesse movimento, ela tentando de tudo, todos os processos, como a gente sabe, estava difícil. Então, dentro de um processo terapêutico, ela foi levada a olhar para si própria. Esse processo não nasceu com ela, neste caso. Ela não nasceu com esse processo. Alergia a gatos. Falando em gato, olha quem chega aí. Beth Holanda, a minha gatona, que tem uma gatinha que cuida de gatos. Abraços e beijos para você, Beth Holanda. Coincidência estar falando de gatos aqui. Então esta jovem desenvolveu um processo alérgico a gatos. Não conseguia resolver as suas questões. E nesse movimento terapêutico de olhar para si própria, ela chegou a um ponto em que não existia isso. Isso começou há 10 anos. Começou há 10 anos. Antes de 10 anos, ela estava com seus 35 anos, ela passou a sofrer com aquele processo. Ok, então se não existia antes, teve algum elemento que alimentou isso. Vamos tentar ver isso, do que se trata? Vamos lá. Ela então foi relatando que antes daqueles 10 anos, antes daquele ano, ela tinha inclusive muitos gatos. Muitos gatos. E ela tinha pessoas queridas que também tinham muitos gatos. Inclusive, uma pessoa que lhe era muito próxima. Que era tão próxima que era que se fez a sua madrinha de casamento. Ele era muito querido e muito próximo. Também tinha muitos gatos. E o que acontece? Ela, na semana que ela ia se casar, ela foi dar uma olhadinha no apartamento. Combinou com um companheiro, com um noivo lá, que só iam morar lá quando casassem. Estavam mobiliando, aquela coisa toda. Pois bem, chegou no apartamento e com o que ela se deparou? Essa sua grande amiga, numa relação mais íntima com o seu noivo. E ali veio o choque. Naquele instante, a partir daquele instante, ela se afastou, rompeu, se afastou. Isso ela contando, depois de 10 anos, ela contando, relatando isso. Me afastei e tal. Mas a partir daquele momento eu não consigo ver um gato. Foi se levantada a questão por que você tanto sofre? O que te faz sofrer mais? Ela falou assim, eu sinto a traição. A traição foi muito dolorosa, foi muito difícil. Mas eu confesso que a perda daquela amiga que veio desde o jardim de infância me foi mais pesado. Sentir a falta daquela amiga. O cara já se casou de novo e tal, estava vivendo a vida dele, nem foi com ela. Mas o que eu sinto mais falta é dessa minha amiga. Ok, vem se aproximar dela de novo. Ela relutando ainda, magoada, depois de 10 anos ainda, triste e tal, mas a saudade, o amor, o afeto, o positivo foi maior que o negativo. E é interessante, né? A gente tem um dia com 10 eventos, 9 são maravilhosos. Nossa, que dia fantástico! E aí lá no finalzinho do dia a gente tem um evento ruim. E aí a gente diz, de boca cheia, meu dia foi uma droga. Que dia perdido. Então, essa jovem entendeu que havia aquela dor grande provocada, mas os amores, o que foi construído, era muito maior. E ela foi e se aproximou dessa amiga. E ao aproximar-se, reatou a amizade, retomou tudo. E para sua surpresa, a alergia desapareceu. O processo alérgico foi embora. Com relação à intolerância alimentar, eu quero lembrar vocês que um princípio básico para a nossa existência, para a nossa presença na vida, é a alimentação. A gente precisa se alimentar. E uma pessoa também, citando uma situação, é claro que não é para todos os casos, mas a gente precisa estar pensando, a partir desses exemplos, refletindo sobre a nossa própria presença e história na vida. Numa outra situação, uma jovem, ela foi convidada para um evento, e nesse evento ela foi servida uma determinada comida. E nesse evento, a partir desse evento, ela desenvolveu uma intolerância alimentar. E
como no outro caso, também procurou ajuda, tudo mais, e não conseguiu ajudar nada. Até que também foi levado a olhar-se, a voltar-se para si mesmo. E é isso que quer dizer reflexão, refletir, voltar-se para si mesmo. Eu sempre falo, eu sempre digo para vocês, eu repito muito isso. Quando eu estou fazendo uma oração, eu estou falando com Deus, com o sagrado, Alá, Jeová. Quando eu faço uma oração, eu falo com o sagrado. Quando eu faço uma meditação, esse sagrado fala comigo. E quando eu faço uma reflexão, eu falo comigo mesmo. E a única pessoa que pode falar com você profundamente é você mesmo. Todas as pessoas que estão de fora podem contribuir com esse processo, mas é você que vai ter que se falar e você que vai ter que se ouvir. E os processos de sofrimento estão falando o que a sua mente não quer ouvir. É um elemento simbólico que está se dando ali. Então, a partir daquele momento, essa jovem passou a ter esse problema, intolerância alimentar. E alguns anos, e sempre tempo depois é que você vai perceber. Por isso é que também tem uma fala popular que gosto muito, que diz assim: o amor cura, o tempo explica. O amor cura, o tempo explica. Então, é só depois, não adianta forçar. Eu não sei por que isso se dá assim, como diria o filósofo Chicó, não sei, só sei que foi assim. Então, o fato é que lá na frente, olha-se para trás e enxerga. Então, ela também olhou para trás. O que aconteceu? Até aquele dia você não tinha problema com esse alimento. Por que você está tendo esse problema? Durante um momento que eu estava lá na refeição, naquele exato instante eu recebi uma mensagem de uma pessoa muito querida mesmo, muito importante para a minha vida, que estava falecendo. Faleceu há pouco. Eu recebi a mensagem: fulano faleceu. Eu estava no meio de uma refeição. E a partir dali, aquele prato que eu estava comendo ali, me servindo, digerindo, eu passei a ter uma intolerância a ele. Então, quando ela conseguiu entender um pouco sobre a dor da sua perda, quando ela entendeu e conseguiu fazer todo o processo de renovação dos seus próprios sentimentos, resolveu trabalhar o seu luto que não estava sendo devidamente trabalhado, a intolerância também deixou de se manifestar. Então, o que eu estou falando para vocês é que, primeiro, há um desequilíbrio causado por uma aproximação ou um afastamento. Esse movimento leva uma informação para o meu ser. Normalmente eu não estou preparado para lidar com essa informação. Mesmo assim, isso vai fazer parte de mim. E de onde ela estiver, no seu mais profundo nível de inconsciência, ela vai falar, ela vai me causar desequilíbrios. É isso que vai aumentar o meu desequilíbrio. E eu, ao me perceber desequilíbrio, o que eu faço, a primeira coisa que eu aprendo, eu culpo a mim ou ao outro. E quando eu começo a culpar, eu venho, junto com a culpa, a punição. E esses eventos todos que acontecem no meu corpo são manifestações de culpa. Digamos assim, a sentença. Eu me culpo por isso, então aqui está a sua sentença, aqui está, você vai sofrer disso aqui. E enquanto eu não eliminar essa culpa, enquanto eu não entender o que me desequilibrou, enquanto eu não resolver aquele afastamento ou aquela aproximação, o sintoma vai continuar pulsando, se manifestando. Eu vou trabalhar ele, vou dar remédio alopático, homeopático, fitoterápico, ayurveda, mas não vai resolver. Por que volta daqui a pouco? Porque o gatilho está lá e vai ativar aquilo ali, porque a causa está pulsando ainda. Estou aqui olhando o relógio, que não sei se vão lá. Ok? Então, você vai perceber que os processos alérgicos e os processos de intolerância, eles têm muitas coisas em comuns. Muitas coisas em comum. Eles têm um movimento de eliminação. Vômito, diarreia, processos respiratórios, problemas na pele. São coisas muito comuns. Febre, infecções, né? Inflamações, melhor dizendo, inflamações. São coisas muito comuns. Que está sendo tentado jogar para fora aquilo que não me constitui. Aquilo que não me constitui. E aí isso tudo é que vai estar
vai se apresentar. E principalmente nos processos alérgicos e intolerância, claro, no sistema digestivo, na pele e no sistema respiratório. Alcança todo o corpo, altera todas as nossas glândulas, os nossos hormônios, a nossa circulação, a pressão arterial, a nossa estrutura óssea, tudo é afetado, mas esses pontos, processos alérgicos e os processos de intolerância alimentar, eles vão trabalhar muito mais intensamente no digestivo, no respiratório e na pele. São os lugares, ok? Então você lembra que eu comecei falando sobre homeostase? Que é aquela busca natural de equilíbrio. Então, há uma força que a gente na homeopatia chama de energia vital que está trabalhando pela construção da minha homeostase. Essa força, energia vital, ela está tentando fazer regulação. Ela, nesse movimento, ela entende que há um desequilíbrio, ela tem uma força que está atuando dentro dessa minha, digamos, estrutura. Então essa inteligência vital, essa energia vital, ela vai escolher um ponto, como eu disse, pode ser a pele, o estômago, pode ser a região dos seios nasais, as sinusites, rinites, estão envolvidas nesse pacote aqui. Então, vai se achar um lugar para jogar esse que eu vou chamar de lixo, essa toxina que está acumulada por tudo isso que eu estou falando. Isso tudo está criando. No momento que eu começo a pensar em algo ruim, algo negativo, aquilo está jogando toxina, jogando toxina. Então eu preciso, a energia vital, pensando e tentando organizar, tem que jogar isso fora, eu vou jogar um ponto, eu vou achar um ponto. E ela joga naquele ponto. Seu intestino, seu fígado, seu baço, seu pâncreas, sua pele, seus seios nasais, enfim. Esse lugar, a gente vai chamá-lo de, um nome latim bem bonito, locus minoris resistentiae. Não tem nada de latim, mas adoro falar essas coisas em latim. Locus minoris resistentiae. Local de menor resistência. Por que aquele processo alérgico, mesmo sendo uma intolerância alimentar, afetou aquela pessoa no intestino, e afetou aquela outra no fígado, e afetou aquela outra no pâncreas, e afetou aquela outra em um outro lugar? Por que aquele processo alérgico afetou aquela pessoa no pulmão? Por que esse processo alérgico, as duas estão com alergia, a mesma coisa, mas por que uma afetou os seios nasais, outra afetou a garganta, outra afetou o pulmão, outra afetou a pele? Aquele foi o locus minoris resistentiae, que a energia vital achou, o local de menor resistência. E esse local de menor resistência é simbólico. Ele tem algo a te dizer. Ele tem algo a pedir para vocês. Um exemplo rápido, né? A sinusite, a rinite, entre outras coisas, entre tantas outras coisas eu destaco aqui para vocês. Há um sentimento de que eu estou sendo injustiçado. Há um sentimento de que as coisas não estão se dando como deveriam acontecer. Mas isso tudo aconteceu a partir de decisões que foram tomadas, consciente ou inconscientemente, em algum momento anterior, por aproximações de algo ou por afastamento de algo, que eu falei lá atrás. Quem chegou depois, dá uma olhadinha que eu detalhei isso lá atrás. Maneira interessante de chamar o pessoal a rever a live, né? Legal isso. Então, esse local é escolhido por essa inteligência, que é o lugar. Por quê? Porque aqui provavelmente eu vou chamar a atenção dessa pessoa. Não somente para o processo que se apresente, mas infelizmente nós fomos educados a buscar resultado no sentido de curar, eliminando aquele locus minoris resistentiae. Aquele local de menor resistência precisa ser curado, aquela cirrose, aquela hepatite, aquela gordura no fígado, aquela bronquite asmática, aquela sinusite. É só isso que eu sei, é só isso que eu fui educado. Elimine isso aí, toma remédio, pronto. Não, eu tenho que fazer a leitura, tenho que entender, tenho que pegar esse entendimento, trazer para a minha vida, me transformar com esse entendimento e me praticar na existência. Então veja bem, não é só tomar uma consciência nova, eu sou um ser com consciência nova, eu sou um ser de consciência elevada, alterei meu estado de consciência. Ok, querido, e aí, o que você fez de concreto na vida para transformar isso, para utilizar isso em melhora do coletivo? Nada, então você não adquiriu consciência nenhuma, você não adquiriu autoconhecimento nenhum, você tem teorias, você tem aí informações teóricas, mas não mudou. Então,
Quando você conseguir entender esse recado, trabalhar esse entendimento em você e usar esse entendimento numa mudança, aí você está abrindo espaço para o seu reequilíbrio, para a sua reharmonização. Você pode chamar isso de cura. Eu prefiro chamar de equilíbrio, ok? Então, tá. Lembrando que tudo isso faz parte, essas ideias, elas vão ser não só sobre o processo aqui da alergia alimentar, os processos alérgicos, da intolerância alimentar, mas tudo que se faz referência a processos patológicos estarão sendo trabalhados no curso Psicossomática, a cura passa pelo entendimento. Tem informações e detalhes aí no feed. Quem quiser saber mais, pede o programa detalhado. A gente vai falar do hormônio, da glândula, a gente vai falar da pele, do osso, a gente vai falar do prazer sexual, a gente vai falar da queda de cabelo. É bem legal, tá? Não ficou nada de fora do corpo humano, não ficou nada de fora dos processos patológicos. Do que você pensar em processo de sofrimento, adoecimento, a gente vai estar trabalhando lá. Então não fica de fora dessa. Esse equilíbrio, então, esse desequilíbrio que veio lá atrás, a gente falou, eu me aproximei, busquei me aproximar de algo, me afastar de algo, ele é alimentado por outros dois elementos, a artificialidade e a superficialidade. O quanto nós estamos sendo artificiais e superficiais, aí você já consegue entender por que a gente está tão adoecido. Porque isso praticamente é o que a gente mais é, artificial e superficial. A artificialidade, ela vai nos afastar do nosso estado de natureza, aquilo que eu sou, né? E esse estado de natureza, nesse estado de artificialidade, eu vou deixando de ser isso que eu sou. Isso se torna mais complicado porque eu não faço a menor ideia de quem eu sou. Eu não faço a menor ideia do que realmente eu estou fazendo aqui. Por sua vez, a superficialidade, ela vai impedir, quanto mais superficial você for, mais você vai evitar aprofundamentos na construção de vínculos e de laços. E quanto menos vínculos e laços você construir, menos você vai se alimentar. E quanto menos você se alimentar, mais aberto ao desequilíbrio você vai estar. O quanto nós aprofundamos as nossas relações, os nossos contatos. O quanto nos mantemos na superfície. Há um ditado, um amigo muito querido, militar, meu querido Moacir de Sá, ele sempre fala, eu já ouvi ele falando algumas vezes, fulano é água na canela, fulano é água na canela, fulano é superficial. É um jargão militar que eles falam lá. Eu achei interessante, eu me apropriei disso. Fulano é água na canela. O quanto nós estamos sendo água na canela? Superficiais. Ou seja, nós não estamos nos alimentando. Porque há algo que eu preciso adquirir que está em você. Mas se eu não me permito ir fundo em você, eu não vou adquirir isso. E para eu permitir ir fundo em você, eu tenho que permitir que você venha fundo em mim. O quanto nós fazemos isso? O quanto a gente realiza isso? Esses dois elementos, artificialidade e superficialidade, vão comprometer tanto a minha identidade quanto a minha estrutura presencial. Eu vou estar fragilizado, eu vou ser vazio, oco. Carmen, eu vou te responder, eu acho que vou te responder daqui a pouco. Não, acho que eu vou responder algo, senão eu perco depois. Milton, a psicossomática então traz a consciência, mas como ela trata você? A partir do processo de consciência tomada, é que você vai saber buscar os elementos de recomposição. Se você é um profissional da saúde que tem a ferramenta e você consegue entender que o seu paciente tem aquela questão, você vai direcionar o seu trabalho para que ele trabalhe e recomponha-se. Se você está procurando a sua própria
harmonia, seu próprio equilíbrio, você, ao tomar consciência do que significa aquela verruga, aquele pólipo, aquela úlcera gástrica, quando você entender o que representa aquele nódulo nos seios, quando você entender o que representa aquela cistite recorrente, você vai ter a oportunidade de fazer mudanças. Você vai conscientemente escolher novas coisas. Reaproximar-se do que você havia afastado ou afastar-se do que você havia se aproximado. Lembra no começo da live? Os dois elementos básicos para o nosso desequilíbrio: eu me afasto de algo ou eu me aproximo de algo. Reveja lá o início da live, você vai entender essa ideia melhor. Então nós estamos carentes, fragilizados e com tudo isso criando bolhas, cada vez mais bolhas, isolado. E nessa bolha, a gente às vezes acha assim, muita gente fala, mas os algoritmos estão facilitando essas bolhas. E é interessante que essas bolhas que estão sendo construídas pelo algoritmos não são bolhas de pessoas dentro de bolhas, são bolhas de bolhas. Bolhas dentro das bolhas. Porque eu só quero ouvir o que eu quero ouvir e de quem eu quero ouvir, mas mesmo ouvindo de quem eu quero ouvir, eu não me vinculo com aquela pessoa. Então é bolha dentro de bolha. E o grande elemento que na nossa condição social hoje expressa mais isso é o processo de autismo. O processo de autismo é um voltar-se para si próprio. É um movimento de não estar disponível ou de não estar acessando ou permitindo que o outro me acesse. A gente também fala sobre isso, tá? Então, vou ler esse pequeno rápido processo. Os processos alérgicos e as intolerâncias alimentares, com toda a sua carga de dor e sofrimento, ainda são movimentos utilizados para nos levar de encontro ao nosso íntimo. Está acontecendo fora para nos levar para dentro. Para que assim, plenos de nós mesmos, possamos nos compartilhar com a vida ao nosso redor, sem medo, sem insegurança, sem cobranças e principalmente sem culpas. E esse é o grande desafio. Nós temos aí alguns minutos. Se alguém mais, além da Carmen, tem alguma questão, aproveite agora. Nós temos aí alguns instantes que dá para tirar alguma ideia. Se você tem alguma questão que você queira perguntar sobre o que foi dito aqui, ou sobre algo que o que foi dito aqui te fez pensar, traga aí que a gente aproveita agora. Enquanto isso, repetindo, o curso Psicossomática, a cura passa pelo entendimento, estão com as matrículas abertas. Serão 9 meses de curso, uma gestação, começa em abril e termina em dezembro, é uma gestação. Lá em dezembro você vai parir um novo você, posso garantir isso, tá? Então vai ser bem legal. Tem informações aí no feed. Se você quer saber do programa detalhado, tudo que a gente vai trabalhar, cada detalhe, serão sempre às terças-feiras, pela plataforma Zoom, ao vivo e online. A gente vai discutir muita coisa, vai trocar muitas ideias. Tá o material todinho aí. Peça o programa, a gente te passa aí. Eu quero, tá? A gente dá um jeito de passar para vocês aí. E a gente está tentando fazer com vagas limitadas para visualizar mesmo a qualidade, ter troca de ideia, onde você possa estar falando, onde você possa estar reconhecendo você no que está sendo estudado e utilizando-se dessa ferramenta para você se curar. E você que trabalha com a saúde, psicólogo, psicanalista, médico, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, educador, entender seus alunos, tudo isso é alcançado. Então vai ser bem legal. Não é porque eu estou aqui à frente não, mas está sendo muito bom, viu? Pode dizer assim, eu me amo. Mas eu me admiro pra caramba. E se eu pudesse, eu faria esse curso. Eu faria esse curso. Não tem perguntas, não tem questões, então a gente pode acabar e ir embora, aproveitar o resto de domingo, assistir o Fantástico, enfim, nada de perguntas, então tá. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua paciência e eu espero sinceramente que essas ideias sejam, digamos, o estopim para uma renovação, que acenda em você uma chama e que essa chama possa te aquecer, possa te iluminar e a partir disso transformar a sua vida para melhor e você colaborar com a vida ao seu redor. Muito obrigado por tudo, tá?
Qualquer coisa, deixem aí suas perguntas, suas dúvidas, que a gente, com o maior prazer, demora às vezes, mas a gente está respondendo tudo. Então, um beijo grande para vocês todos, um abraço, fiquem em paz. Obrigado por tudo, tá?